Senhor. Louvo a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra, pelo carinho que vocês têm pela minha vida. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, guerreira, que está sempre ao meu lado, agarrando junto ali. Às vezes ela fica até sobrecarregada, mas está aí junto comigo, batalhando. Louvo a Deus por aqueles que nos ajudaram, minha mãe, minha irmã, todos, as irmãs aqui da congregação, as irmãs também, a irmã Cidinha, que nos ajudou na cozinha, todos, sem exceção, porque senão eu vou acabar pecando, deixando de falar nome. Então eu sou grato a Deus, a todos que me ajudam, não somente com carinho, mas corações, e meu coração está radiante, por estar comemorando nessa primavera, na presença do Senhor, junto com as pessoas que eu tenho um grande carinho, que eu amo, tenho um grande respeito. Então eu não tenho palavras nesse momento a não ser gratidão. Grato ao nosso pastor, que nos dá liberdade para trabalhar, que nos ajuda, nos orienta, está sempre firme ali quando a gente precisa. É um homem de Deus que a gente aprendeu muito também a amar e aprendido com ele a cada dia. Sabemos que Deus está aqui e eu tenho certeza que nenhum de vocês vai voltar para as suas casas da maneira de dor, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com cada um nessa noite. Aleluia. Eu agradeço a Deus e a todos vocês, em nome de Jesus. Estamos felizes que estamos aqui, adorando e glorificando a Deus, confraternizando também com o nosso amado irmão, o evangelista Sandro. Ele poderia estar em outro lugar, mas decidiu oferecer ao Senhor, adorar o Senhor junto com os irmãos, dar muitas ações de graças ao nosso Deus, estar na casa do Senhor, adorando e glorificando a Deus, nessa mais uma primavera que o Senhor concedeu. Amém? Muito grato, um grande amigo, uma bênção, meu pastor. É um grande amigo mesmo. Tem poucos anos que nós conhecemos, parece que conhecemos mais de 30 anos. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da irmã Silvana, toda a família, em nome do Senhor Jesus. Então, se coloque os seus pés, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar agora intercedendo pela vida. Fala conosco nessa noite, Senhor. A palavra que tu colocaste no coração do teu servo, ela vá e produza frutos dignos de arrependimento. Fala mais uma vez através do teu ungido neste lugar, para a honra e glória do nome santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhoras e senhores, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém? Eu quero externar aqui a minha gratidão a Deus por mais este privilégio de ministrar sua palavra em um grupo tão especial, e também quero estender essa gratidão ao meu amigo evangelista Alex. E eu sou muito grato a Deus por ter me apresentado ao evangelista Alex, sua esposa Silvana, porque foram pessoas que Deus usou e tem usado para abençoar a minha vida e a vida da minha família. Eu me recordo da vez que ele foi lá na minha casa, orou pela vida do meu irmão, e só Deus e nós sabemos o quanto foi importante aquelas orações. E não apenas por isso, mas por sempre me convidar, não apenas a mim, mas a minha família, e nos tratar com tanto carinho. E independente, evangelista Alex, de qualquer coisa, porque eu sei que foi Deus que nos uniu, que nos aproximou, porque tem muitas pessoas hoje que, à frente de um trabalho na igreja, se preocupam muito mais em convidar pessoas que estão na mídia, que têm nome, que têm muitos seguidores nas suas redes sociais, pessoas que vão atrair multidões, desconsiderando o caráter, a integridade, desconsiderando a espiritualidade dessa pessoa. E eu sei que este casal sempre prioriza estar perto de pessoas que têm caráter, que têm compromisso com a obra de Deus, assim como eles também têm. Eu até brinco com eles que eu fico admirado. Eu sou muito mais novo do que eles, mas eles têm muito mais gás do que eu. Porque acordam cedo, trabalham e mesmo assim estão aqui fazendo o melhor para Jesus. E são exemplo para todos nós. Amém? Eu creio que para todos também que fazem parte dessa congregação, esse casal é um exemplo. Louvado seja Deus pela vida deles, do evangelista Alex, da irmã Silvana, do Pedro, de toda essa família abençoada em nome de Jesus. Queridos, muitos irmãos me sucederam e todos eles foram muito bem sucedidos em suas oportunidades.
sejam através dos louvores ou de suas saudações. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, louvo a Deus pela vida de cada um daqueles que estão na minha retaguarda, dos pastores. Eu louvo a Deus pela vida deles, por esse ministério em Jardim Anhangá, Jardim do Éden. Que Deus abençoe cada vez mais a vida do pastor local, que Deus abençoe cada vez mais a vida desse campo. Queridos, por gentileza, se você puder, abra comigo a Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 24. Eu prometo a vocês que eu não irei me prolongar demais, busco ser sucinto, mas eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para esta noite. Uma palavra simples, mas eu creio que assim como edificou a minha vida, assim também edificará a sua. Marcos, capítulo de número 11, versículo 24, que diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Em outras traduções também diz: tudo o que pedirdes em oração, creia que o já recebeu, e assim o receberá. Pode tomar seu assento, dando glória para Jesus. Glória se você a Deus. gostar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a mensagem que o Espírito Santo me direcionou a trazer aos irmãos nessa noite é uma mensagem temática a respeito da oração. Mantenha aqui para mim o versículo 24 de Marcos, capítulo de número 11. E antes de adentrar nesse texto, eu gostaria de fazer uma breve introdução a esta mensagem. Queridos irmãos, o ser humano, ele passou por diversos marcos na sua história. Depois, se puder fazer um fundo para mim, os instrumentistas, eu agradeço. O ser humano, em sua história, passou por diversos marcos e diversas evoluções. Hoje em dia, muito se fala dos avanços tecnológicos. De cerca de 70 anos para cá, muito tem se evoluído a tecnologia. O ser humano desenvolveu computadores, o ser humano desenvolveu bombas atômicas, o ser humano desenvolveu robôs autômatos, o ser humano desenvolveu inúmeras ferramentas para poder lhe dar mais possibilidades, para facilitar a sua vida, para lhe dar mais possibilidade de efetuar, de fazer. Hoje muito se fala a respeito da inteligência artificial. Eu duvido que alguém aqui não tenha ouvido ainda esse termo, porque muito se tem falado a respeito do poder da inteligência artificial, das possibilidades que essa nova tecnologia, que começou a ser desenvolvida em 1940, tem sobre todo o mundo. Hoje, o nosso mundo ele é extremamente digital, conectado. Hoje em dia, se você não tem um banco digital, se você não tem um dinheiro digital, tem certos lugares que você vai e você nem consegue fazer um pagamento. Existem diversas ferramentas que hoje são necessárias para que nós possamos, assim, ter uma vida tranquila e mais prática. E essas ferramentas foram ferramentas desenvolvidas pelo homem. Só que se eu te dizer que existe algo, existe uma ferramenta muito mais poderosa do que a bomba atômica, muito mais poderosa que o computador, muito mais poderoso que a inteligência artificial. E essa ferramenta não é criada pelo homem. Essa ferramenta não foi desenvolvida pela mente humana. Essa ferramenta está dentro de cada um de nós. Cabe a nós saber usar. O seu poder e as suas possibilidades são inimagináveis. Não há como dimensionar, não há como limitar os poderes dessa ferramenta. Porém, você só vai poder ver, você só vai poder vivenciar, sentir esse poder quando você se tornar íntimo dessa ferramenta. E que ferramenta é essa que você tanto tem falado, pregador? O que eu quero falar com vocês nessa noite é a respeito da oração. Em termos simples, o que é uma oração? A oração
é um diálogo. É um diálogo que nós temos com alguém, de modo geral. Porém, a oração que nós estamos falando, que é descrito nesse texto, é uma oração aonde o endereço é muito certeiro. Este diálogo é para com Deus. Este poder foi dado a cada um de nós. Eu e você temos dado por Deus o poder de tornar tudo possível. E é isso que está descrito nesse texto. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo o recebereis. Só que aí que está, evangelista Gás. Se essa ferramenta é tão poderosa, por que todo mundo não usa ela? Porque todo mundo que não está com um problema muito grande, que está com uma doença muito grave, porque não todo mundo que está passando por dificuldade não usa essa ferramenta e os benefícios e o poder inimaginável e imensurável que ela tem? É porque existe um condicional. Existe algo necessário para que nós possamos vivenciar esse poder, o poder da oração. E este algo necessário está descrito no versículo 24, após a vírgula, em uma palavra. Aquilo que pedirdes, orando, crendo, aleluia, Jesus, o recebereis. Então, existe um elemento extremamente necessário, obrigatório, para que nós possamos viver o poder de Deus na nossa vida. E este elemento é a fé. Glória. Crendo tudo aquilo que nós pedirmos, nós iremos receber. Glória a Deus. Glorificado. Durante toda a história existiram homens muito grandes, de feitos muito grandes. Cito aqui, por exemplo, um grande conquistador que foi Alexandre, dito como Alexandre o Grande. Um homem que foi dito por ser invencível no campo de batalha. Mas que um dia, quando ele já estava aposentado na Babilônia, ele foi acometido de uma bactéria que provocou nele uma febre. E essa febre levou ele à morte. O que nenhuma espada pode fazer, o que nenhum arco, nenhuma lança, nenhuma flecha pode fazer, algo invisível ao olho nu fez, tirando a vida daquele homem. E não haveria tempo para eu mencionar aqui diversos outros homens que tiveram feitos muito grandes, mas todos eles morreram. Todos eles padeceram por algo considerado como algo comum. Mas inúmeros testemunhos nós temos no nosso meio de pessoas no leito de morte, pessoas em coma, internado em hospital, onde os médicos já disseram que não havia mais jeito, aonde os seus dias estavam contados, aonde a sua história tinha chegado ao fim, mas que pelo poder da oração com fé, aquele ponto final se tornou uma vírgula e aquela história não acabou. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Talvez você não tenha muito conhecimento, talvez você não tenha muito dinheiro, talvez você não tenha muito poder, mas existe algo dentro de você que pode mudar a rumo da tua história. Só que depende de que você abra a tua boca e abra ela com fé. Aleluia. Glória a Jesus. Como disse o autor dos Hebreus, em Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não adianta nós apenas abrirmos a nossa boca com um ato religioso
fé, não adianta nós entrarmos dentro da igreja, sentarmos sobre um banco, ouvirmos as palavras, se nós não tomarmos posse, não acreditarmos naquilo que está sendo liberado aqui desse altar. Então, se você tem mão para levantar, se você tem fé para receber, comece a adorar a esse Deus, porque o rumo da tua história vai ser determinado pela palavra que sai da sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não tenha entendido ainda o porquê a tua história ela não avançou, ela não mudou, porque Deus está requerendo de você um posicionamento, Deus está requerendo de você uma intimidade, Deus está requerendo que você abra a sua boca com autoridade e com fé, porque quando um crente abre a sua boca, mas abre ela com fé, tomando posse da autoridade que nos foi outorgada pelo Senhor Jesus Cristo, de que nós iríamos pisar em serpentes e escorpiões, que tomaríamos bebida envenenada e mal nenhum nos faria, se nós tomarmos posse desta autoridade que Jesus já depositou sobre a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, o diabo vai ter que recuar pelo avanço da igreja, mas é preciso ter fé. Preciso acreditar, orar, mas não orar da boca para fora, mas é orar com fé. Existiu um homem chamado de David Paul Yong Cho, um sul-coreano, que foi responsável por um dos maiores avivamentos dos últimos anos. Um avivamento que tomou a Coreia do Sul em um momento onde esse país estava quebrado economicamente, em crise, aonde a criminalidade estava aumentando, o desemprego estava batendo na porta de praticamente todo mundo. Este homem foi levantado por Deus como uma voz profética, e ele dizia em suas pregações que a nossa fé é que gera o milagre e o sobrenatural. Então, quando ele orava por algo, ele não orava pensando que talvez Deus daria para ele. Ele já dava testemunho daquilo que ele ainda estava orando para receber. Tamanha era a fé daquele homem. Mas a igreja hoje, se o calo aperta mais um pouquinho, já começa a se desesperar. Se a porta começa a se fechar um pouquinho, se as coisas começam a dificultar, o desespero já bate na porta. Você se lembra de Paulo e Silas, quando estavam na prisão, em Atos capítulo de número 16, quando estava próximo à meia-noite, ouviu-se uma voz vindo da cela daqueles homens, e aquela voz não era voz de lamento, porque imagino eu pregando a palavra, e depois disso fui chicoteado, espancado, lançado na prisão. O natural é dizer: mas Senhor, por que tu permitiu que isso acontecesse? Senhor, por que as minhas costas estão feridas? Senhor, por que eu estou preso dentro de uma prisão? Mas não era isso que se ouvia da boca daqueles homens. O que se ouvia da boca daqueles homens era um cântico de louvor e adoração. E assim está escrito: próximo, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, até que ouviu-se um som. Glória a Deus. Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. O relógio já está quase na meia-noite. Eu sei que você está ferido, eu sei que você está cansado, mas ainda a voz na tua boca, abre ela, que o terremoto vai acontecer. Aleluia.
Que a igreja dos nossos dias não seja contaminada pela racionalidade, que não seja contaminada pela naturalização, que não se perca aquelas histórias de irmãs, aquelas irmãzinhas com o joelho roxo, com coque na cabeça, que não sabe falar direito, que não sabe ler direito, mas que da boca dela, aleluia, saem palavras como labareda de fogo, aleluia. Deus, meu Deus do céu, o diabo não teve um crente que tem anel de bacharelado de teologia. O inferno não estremece quando um crente com 1 milhão de seguidores, como esses pastores do Pix aí, que tem milhões e milhões de seguidores, o diabo não estremece quando esses homens abrem a boca, mas o diabo estremece quando um irmãozinho, uma irmãzinha que ninguém conhece mais que o céu, aleluia. O céu está assim, para ouvir todas as orações que saem dessa boca. Aleluia. Só existe uma maneira de conhecer a Deus e de ser conhecido por Ele, que é através de ter intimidade por meio da oração e por meio da sua palavra. A fórmula, irmão, não mudou. Os tempos passaram, hoje nós estamos em um mundo diferente, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Aquela fórmula que Elias usou lá no Monte Carmelo não mudou. Como o apóstolo Tiago diz em Tiago capítulo de número 5, versículo de número 14, Elias era um homem passível das mesmas paixões que nós. Ele era assim como eu e você. Ele era um homem cheio de falhas, cheio de erro. Era um homem que era tentado, era um homem que se cansava, era um homem que sentia as mesmas coisas que você sente. Mas quando aquele homem abriu a boca em oração, o céu fechou por 3 anos e meio. Quando aquele homem dobrou o joelho, o céu fechou por mais de 3 anos. Não caiu uma gota de chuva sobre a terra de Israel por causa da voz de um homem que clamava. Enquanto isso, nós nos desesperamos quando a situação na nossa família começa a fugir do nosso controle. Meu irmão, quando a situação foge do controle da tua mão, é porque chegou a hora de você colocar essa situação no teu joelho. Dobre o teu joelho e dá uma ordem: Satanás, na minha casa você não reina. Quem vai reinar na minha casa é Jesus de Nazaré, ressuscitado do terceiro dia. Quando o diabo começar a querer te afrontar, quando o diabo começar a querer lutar contra você, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nos momentos aonde a nossa voz ela enfraquece, aonde nós não temos forças para orar, existe um que aparece. E esse um que aparece é o Espírito Santo de Deus, o Paracleto, o Consolador, que traduz para o Senhor os nossos gemidos inexprimíveis e nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. É nos momentos que você está fraco, você pensa assim: mas será que eu vou ter força para continuar? É nesse momento que você tem que orar. Mas pregador, eu não consigo nem abrir a minha boca. Não precisa, apenas dobra o teu joelho, fecha o teu olho, fecha os teus olhos e abre o teu coração, que o Espírito Santo ele está levando cada uma das suas súplicas até o trono de Deus. Existe um renovo do Espírito Santo para cair sobre a vida de crentes aqui nessa noite, mas precisa de alguém que tenha fé, que tenha mão para levantar, para receber, para adorar ao nome dele.
Aleluia. Deus Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Já vou encerrar. Mas eu quero que você faça uma reflexão. Eu quero que você reflita e pense que tipo de crente você quer ser. Existem diversos tipos de crente diferentes. E hoje, cada vez mais nós vemos crentes que se assemelham, que se espelham na história de Sansão, mesmo sem perceber, evangelista Alex. Sabe por quê, irmã Silvana? A Bíblia, ela não descreve Sansão orando para tomar decisão nenhuma. A Bíblia não descreve Sansão orando antes de enfrentar qualquer batalha que fosse contra os filisteus. Só existe ou melhor, dois momentos que a Bíblia descreve Sansão orando. O primeiro momento é quando Sansão ora depois de já ter derrotado 1000 soldados filisteus com a queixada de uma jumenta. Mas sabe por que Sansão ora? Porque Sansão sente sede e se vê perto da morte. Sansão ora e clama: Senhor, Tu vai permitir, vai deixar que eu morra aqui? Deus vai, abre a fonte de água. Sansão bebe e Sansão continua a sua caminhada. E a segunda vez que Sansão ora é quando ele já está rendido pelos filisteus. Aonde ele está sendo humilhado pelos filisteus, ele se lembra do poder da oração. E ele pede: Senhor, apenas uma vez mais, me conceda a força que Tu me deste. E Deus concede o desejo de Sansão. Mas será que eu quero ser como Sansão? Alguém que só lembra de orar quando a fonte seca, quando a morte está perto? Alguém que nem sentiu que o Espírito Santo se afasta, nem percebeu que o Espírito Santo já não estava mais com ele? Ou será que eu quero ser alguém como Daniel, que orava 3 vezes por dia, todos os dias, mas não orava apenas por pragmatismo, orava com fé? Ou eu quero ser alguém como Jó, que a Bíblia diz que enquanto seus filhos estavam festejando, bebendo vinho, ele estava orando e oferecendo sacrifícios a Deus pela sua família? Ou será que eu quero ser como foi o apóstolo Paulo, que quando ele estava tendo aquela visão maravilhosa, depois de ter sido esbofeteado na face, ele ora uma vez, não tem resposta; a segunda vez, não tem resposta; a terceira vez, ele tem uma resposta, mas a resposta não é o que ele estava pedindo para que Deus retirasse o espinho da sua carne. A resposta foi: Paulo, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu te digo, irmão, eu quero ser como Paulo, que pode até não ter a resposta que queria, mas que tem a resposta que precisa. Glória a Deus. Eu quero ser como Daniel, que orava 3 vezes por dia, não se esquecia de ter intimidade com Deus, porque quando eu for lançado na cova dos leões, Deus também não vai se esquecer de mim. Eu quero ser como Jó, que orava pelos seus filhos, consagrando eles a Deus. E orava também pelos amigos que tinham o acusado, porque a palavra diz em Jó capítulo 42 que quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Eu quero ser como Jó. Queridos, existem inúmeros exemplos de homens e mulheres que tiveram sua vida transformada pelo poder da oração e pela fé. Só basta e só depende de nós
a decisão de que se nós seremos apenas um ouvinte dessas histórias, ou se a próxima história, o próximo testemunho vai ser o meu ou o seu. Só depende de mim e de você. Só depende de nós. Se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo Deus. Queridos, já tem um tempo que Deus tem trabalhado no meu coração a respeito do poder da oração, a respeito da importância que há em nós voltarmos à essência do poder, do clamor, da intercessão. Então eu quero que você faça uma oração específica nessa noite. Eu não sei daquilo que você precisa. Eu não sei qual área da tua vida que é necessário um toque de Deus. Mas eu quero que nesta noite você feche os seus olhos e que você clame a Deus com fé por aquilo que você precisa, por aquilo que você quer ver acontecer diante dos seus olhos. Seja uma cura, seja uma libertação, seja a vida de alguém ser transformada, seja uma porta aberta. Eu quero que você ore especificamente por aquilo que você precisa, e eu quero que você ore com fé. Eu quero que você ore como se você estivesse gerando aquilo que você precisa dentro de você, como disse o David Poyong Show, como se você estivesse gerando o seu milagre. Em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo, nesse nome poderoso, é que eu declaro nesta noite que a oração da tua igreja não será, Pai, limitada pelas paredes deste templo, mas que chegará até o céu, e que a resposta dessa oração alcançará assim o efeito que lhe for preciso. Que a tua mão toque agora, alcance agora vidas que precisam ser transformadas, que abre, Senhor, portas aonde não tenham paredes, que a tua mão, Senhor, possa tocar na vida daqueles que estão desenganados no leito dos hospitais. Senhor, em nome de Jesus, toma essa nação em tuas mãos, toma o Brasil em tuas mãos, toma a liderança, toma, Senhor, os governantes. A tua igreja precisa se posicionar como boca de Deus na terra, como voz profética, como boca e voz de autoridade, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ó Deus e Pai, que na vida de cada um aqui nessa noite não haja maldição, não haja macumbaria, feitiçaria, que o inferno se incomode com a vida daqueles que estão aqui nesta noite, porque haverão bocas que vão se abrir pela sua vizinhança, pelo seu bairro, e a criminalidade vai ter que recuar, a feitiçaria vai ter que recuar, o demônio do desemprego, da traição, da prostituição vai ter que recuar pela voz da tua igreja. Senhor, levanta vozes proféticas no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, Senhor, e crendo, Senhor, que nós veremos diante dos nossos olhos, Senhor, ó Deus, o milagre, o sobrenatural acontecer, para assim o teu nome seja glorificado, em o nome de Jesus. E você dê a sua melhor salva de palmas para esse Deus maravilhoso.